Olá, irmãos da PIBAB, da IBCO. Nós estamos indo para a última parte do nosso estudo sobre o verdadeiro evangelho, esse livro do Paul Washer. Acredito que, assim como para mim, muitos de vocês têm sido impactados por rever ou talvez aprender e melhorar ainda mais o nosso conceito sobre o que é realmente o verdadeiro evangelho e todos os pontos que foram colocados no livro, como quem somos, quem Deus realmente é e todos os outros pontos realmente que fazem parte do evangelho. Hoje, nesse último estudo, nós vamos estar vendo um apêndice do livro, lá no finalzinho, que ele traz para nós um modelo de pregação do evangelho. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês pudessem, de repente, ver esse vídeo pausadamente, quem sabe, ou se você puder ver novamente depois, anotando os pontos. A ideia do Paul Washer nessa parte é realmente trazer um modelo para nós. É claro que será muito interessante, antes de tudo, nós analisarmos a nossa vida e entendermos se realmente a gente tem assimilado, entendido e sido confrontado com o verdadeiro evangelho. E que se ele não nos levou realmente ao arrependimento, que isso possa acontecer. Mas se nós assimilamos, cremos e realmente nos arrependemos, que nós possamos pregar o verdadeiro evangelho, assim como nós temos aprendido também. Então, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer discípulos, né? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, né? E aí ele continua falando que nós devemos discipular, batizar, enfim, nós devemos colocar em prática. Uma coisa que eu anotei aqui muito importante sobre isso, para que a gente possa entrar nessa parte do estudo, é o seguinte: evangelismo ele não é uma opção, é uma missão. Não é algo que nós decidimos fazer pela nossa vontade. É uma ordem de Jesus, que nos salvou da morte eterna e quer salvar muitas pessoas perdidas à nossa volta. Não podemos fechar nossas bocas nem deixar de falar sobre o amor de Deus e o seu maravilhoso plano de salvação, que é o Evangelho. Os filhos de Deus devem avançar e evangelizar sem medo, pois o Senhor nos equipa para essa obra. Lá no finalzinho do 20, de Mateus 28, 18 a 20, fala que Ele estará conosco até o fim dos tempos, ou até o fim dos dias, enfim. Mas é Ele que nos capacita a fazer isso. Então, eu queria seguir nesse roteiro do apêndice do Paul Washer lá no finalzinho do livro, para que a gente possa ver cada ponto. Na verdade, a gente vai estar revisando os pontos que foram feitos aqui no estudo, que está no livro, e que a gente possa anotar, memorizar, como ele nos indica aqui também, e colocar em prática, falando e pregando a palavra de Deus de forma correta. Então, esse é um modelo para confrontar a pessoa evangelizada com a natureza de Deus, o pecado do homem e a fé que salva. Um bom modelo para se memorizar e auxiliar na pregação do Evangelho. Eu sei que muitas vezes a gente vai falar do nosso testemunho, o que é muito importante. Isso é um grande exemplo do milagre que Deus faz, porque com certeza, se Ele transformou a nossa vida, é um grande milagre de pecadores, né, que são transformados pela palavra de Deus. Mas é importante nós termos realmente gravado na nossa cabeça todos esses pontos, memorizando, conhecendo a cada dia mais. Como ele começa falando aqui no primeiro ponto, que é o caráter de Deus. E dentro do caráter de Deus, ele coloca duas coisas. A santidade de Deus. Lá em Abacuque 1,13, na parte A, diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. O autor do livro aqui, o Paul Washer, ele coloca alguns versículos. Eu vou estar recitando só um, mas é muito importante porque a gente deve estar sempre baseado na palavra de Deus, né? E se você puder, e não tiver lido ainda o livro, ou se você já leu, voltar lá para ver e conhecer mais esses versículos, ou de repente ser um guia seu, memorizando esses versículos para saber também essa sequência. Então, primeiro ponto, a santidade de Deus está dentro do caráter de Deus. O segundo ponto ainda no caráter de Deus, temos a justiça de Deus. Salmos 11:7 diz: Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então, o primeiro ponto que a gente tem que frisar, falar e entender é que conhecer o caráter de Deus. E aí dentro disso a santidade e realmente que Deus é justo, né? Então, a santidade de Deus e a justiça de Deus. O segundo ponto que nós devemos compreender
e ao pregarmos o evangelho é falarmos da depravação e a condenação do homem. Eu quero só colocar um parênteses aqui para que, claro, se você tem entendido e tem gostado dessa série no sentido de o quanto ela tem te confrontado e pode mudar a nossa vida, com certeza você deve estar pensando nos falsos evangelhos, porque se o título do livro fala do verdadeiro evangelho, a gente compreende e entende que tem os falsos evangelhos. Evangelhos que falam somente, por exemplo, da prosperidade, ou que dão ênfase no homem, né, que a gente tem visto muito isso, ou que querem agradar o homem e usam Deus como um gênio da lâmpada. Mas o que a gente tem que ressaltar mesmo, como a gente viu, o primeiro ponto é o caráter de Deus, esse Deus criador. E em segundo, realmente enfatizarmos e colocarmos a importância de mostrar quem nós somos como homens. E como ele coloca aqui, colocando a depravação e que o homem ele vai ser condenado se ele não se voltar novamente para Deus. E para isso eles usam os versículos de Romanos 3, 23, que a gente viu bastante, né, que fala que, pois, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E com isso cria-se um grande dilema. A gente viu isso num dos capítulos do livro, né? Aqui em Provérbios 17:15 diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós já vimos isso em estudos de EBD, nós já vimos novamente no estudo aqui do livro, né? Como esse Deus justo vai poder absolver, vai poder concordar com nós pecadores. Eu digo concordar para que a gente possa ser absolvido. Nós devemos ir para o inferno porque nós somos pecadores. Mas como? Como que pode acontecer isso? Como nós podemos ser salvos então desse Deus que é justo? Então, o grande dilema, ele vem resolvido pela ação de Deus de duas formas. Então, enquanto mantém sua santidade e justiça, a Bíblia afirma que Deus é amor. E que em amor ele respondeu ao apuro do homem. Duas coisas na ação de Deus. A motivação do amor, motivado pelo amor. Então, 1 João 4, do 8 ao 10 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós vimos detalhes nos estudos sobre essas palavras, como Deus resolveu esse dilema, e a gente está vendo aí, nesse segundo ponto aqui ainda, na ação de Deus, que é a cruz de Cristo, que é como isso pode e pode ser resolvido. Aqui em Romanos 3, 23, agora até o 26, completa isso para que nós possamos entender melhor. Então, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E aí, isso se completa no terceiro ponto, que é a ressurreição, ainda na ação de Deus. Então, Romanos 4, 25 nos diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, nós conhecemos e vimos e aprendemos mais sobre o caráter de Deus. Nós vimos quem é o homem, né, pecador e que merece a condenação. Nós vimos que com isso cria-se um dilema, que Deus ele é justo e ele não vai absolver esse homem pelos seus méritos, pelas suas obras. Mas aí nós vemos a ação de Deus através do seu amor, através da justificação e através da ressurreição do seu Filho. Diante de tudo isso, nós como homens ou aqueles que escutam o evangelho na qual a gente prega, né, assim como nós, se nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, tivemos que ter essa reação, é a seguinte: arrependimento começa com o conhecimento e a confissão de que o que Deus diz sobre nós é verdade. Nós pecamos. Então começa a partir do momento que nós entendemos. Então é o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso está em Salmos 51, versículos 3 e 4. Ainda dentro dessa parte, ainda dentro da reação do homem, ele diz o seguinte no livro: um reconhecimento genuíno nos levará também a um sofrimento genuíno, vergonha e até mesmo ódio por aquilo que fizemos. Lá em Romanos 7,15 diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, diante desse arrependimento, a gente precisa realmente viver um sofrimento genuíno e verdadeiro, e vergonha por tudo aquilo que desagrada a Deus. E ainda, na parte do arrependimento, o autor diz assim: apenas uma sinceridade aparente na confissão nunca é evidência definitiva de um genuíno arrependimento. A sinceridade deve ser acompanhada de um afastamento do pecado. Isaías 1,16 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, o homem deve ter uma reação diante disso. Nós não devemos pregar o evangelho como se a gente vendesse um produto, como se fosse uma opção para as pessoas. O que nós devemos falar é a verdade, as boas novas. E diante disso o homem deve ter uma reação. E se ele negar a isso, ele vai estar sendo condenado, porque é isso que nós merecemos. Não porque nós quisermos isso, mas é porque é o que nós merecemos. Diante disso, nós temos o sexto ponto, que fala sobre a fé. Primeira coisa no sexto ponto, a fé. A definição de fé. Aquele que crê, se arrepende, precisa entender no que crê, né? E o que é crer. E a Bíblia, que fala sobre Deus no qual nós cremos, define isso muito bem. Nós temos Hebreus 11:1 que fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Infelizmente, muitos que creem num falso evangelho creem num Deus falso, com falsas promessas. Nós precisamos conhecer e entender e crer nesse Deus de promessas verdadeiras, né? Ainda dentro da fé, além da definição, nós temos que ter uma fé baseada nas promessas de Deus. Aí João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, precisamos crer, precisamos entender no que cremos, né? A quais promessas a gente está se referindo quando a gente crê nesse evangelho? Aquilo que é mais importante, que é realmente aquele que justifica os nossos pecados, que nós não merecemos, a misericórdia de Deus. O Paul Washer ele coloca aqui o texto de Filipenses 3,3, usando um exemplo de crente, que é o subtítulo que ele coloca aqui, que diz assim, Filipenses 3,3: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Aquele que crê precisa combater a velha natureza, precisa estar longe do pecado, assim como nós vimos o quão abominável é o pecado no começo do livro e dos estudos. Então, aquele que realmente se baseia na fé, nas promessas de Deus, precisa estar longe disso. Sétimo ponto, a gente está finalizando. O que demonstra uma verdadeira conversão? Um verdadeiro cristão é uma nova criatura e viverá uma vida que reflita a obra radical de Deus em recriar a sua vida. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa segurança também é baseada num autoexame, à luz das Escrituras. Então, 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então, é necessário um autoexame, entendermos se realmente nós cremos nisso, se nós nos arrependemos do nosso pecado. E tudo isso pode ser acompanhado também, como o Paul Washer coloca no finalzinho desse apêndice, que é onde a gente está terminando aqui. Ele fala sobre um teste de segurança bíblica.
Eu não vou ler os textos, mas eu gostaria de dividir com os irmãos as referências para que a gente possa ver se realmente, como cristãos, a gente seria aprovado ou é aprovado nesse teste aqui. Primeiro, andar na luz. Está lá em 1 João 1, do 5 ao 7. Confissão de pecados. 1 João 1, do 8 ao 10. Obediência. 1 João 2, do 3 ao 4. Amor pelos irmãos. 1 João 2, do 9 ao 11. Ódio pelo mundo. 1 João 2, do 15 ao 17. Perseverança na doutrina. 1 João 2, do 24 ao 25. A justiça. 1 João 3 ao 10. Desculpa, 1 João 3, 10. Testemunho do Espírito. 1 João 4, 13. E por último ele coloca aqui a disciplina. Hebreus 12, do 5 ao 8. Então ele coloca nessa parte aqui mais uma vez um teste de segurança bíblica. Isso serve tanto para você acompanhar aquela pessoa que você evangelizou, que tomou uma decisão por Jesus, que de repente está na sua ou na nossa igreja e claro, ele está aprendendo o evangelho, mas ver se ele está andando nesses pontos como a palavra diz, mas também muito importante para que nós possamos nos avaliar. Assim como nós vimos como tão importante o autoexame. Eu creio que o ponto que a gente deve considerar muito é a gente realmente tem que pensar no que tem sido falado sobre o Evangelho. É claro que essa parte está falando sobre o evangelismo, mas eu queria realmente que nós pensássemos se nós temos andado no verdadeiro Evangelho. Se nós conhecemos, se nós nos arrependemos, se nós conseguimos compreender quem é esse Deus e quem nós somos. Nós precisamos disso para que, como cristãos, nós possamos levar a luz de Cristo às pessoas, levar a verdadeira salvação através do verdadeiro Evangelho. Eu espero que não só através desse vídeo, mas principalmente através da Palavra de Deus e tudo que a gente tem estudado na Palavra de Deus, nós possamos ter um verdadeiro arrependimento, possamos crescer em comunhão uns com os outros como irmãos e possamos realmente ser sal e luz na comunidade no qual nós vivemos, para que Jesus seja exaltado em todo o tempo, para que o Senhor seja conhecido, não para que nós tenhamos uma vida melhor, mas para que Jesus seja exaltado na nossa vida, porque Ele já nos deu o melhor, que é a salvação. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.